E já que a gente falou da viscosidade, a maioria dos consumidores, a maioria das pessoas e até de mecânicos, eles param por ali. Eles esquecem que existem outras propriedades que devem ser analisadas. Que seriam essas propriedades? São em cima de algumas normas. A mais comum, a API, que a gente já vai ver em detalhes, mas eu tenho desde a API, ILSAC, ACA e OEM. Então, dependendo do motor que você tem, ele vai te classificar lá no manual qual é a viscosidade e qual a norma que eu sou obrigado a atender. O que significam essas normas? São classificações em função dos aditivos que eu vou colocando no óleo para atender certas características. A mais usual é a famosa API. Então, se você reparar no óleo lá que você está colocando no seu motor, vai estar lá 15W40, SL, SN, SF. O que seria isso? Se começou lá atrás, com óleos antes da década de 30, primeira classificação SA, e conforme eu fui evoluindo em termos de aditivos, em termos de propriedades do óleo, eu fui mudando essa classificação e hoje eu já estou até na famosa SN e SN Plus. Olhando aqui na tabela fica mais fácil de entender isso daí, essa classificação API. Obviamente no começo eu tinha um SA, que era um óleo mineral puro, sem aditivos, ou seja, a viscosidade dele era extremamente viscoso em baixa temperatura, em alta quase nada viscoso, e o meu motor era obrigado a atender isso daí, essa variação do óleo. Mas conforme a gente teve evolução tanto na engenharia de motores como na engenharia de lubrificação, aditivos, etc., eu comecei a melhorar a eficiência desse carinha. Não só pensando em consumo, mas também em potência, solicitação de carga, durabilidade e diversas condições de trabalho. E com isso, muito graças à evolução do óleo. Um que ficou bastante tempo aí no mercado, o famoso EPI SF. Você ainda acha óleo nessa classificação, abaixo disso é muito difícil. Ele possui, um dos grandes avanços dele foi possuir um aditivo contra a borra. Então ele ajuda ao óleo não se degradar. Com temperatura, tenta imaginar que o óleo vai perdendo a parte líquida dele e ele vai ficando espesso, duro, que nem o mel. Chega um ponto que a borra vira uma gosma tão dura, né, em termos assim de fluidez, ela continua, você mexe nela, ela é molinha, mas ela vai virando uma gosma que não é bombeada e principalmente ela gruda na lateral dos dutos. Então é muito comum você ver motor antigo que usou combustível adulterado ou óleo errado formar borra, que você tira a tampa do cabeçote e ali está tudo gosmado, cheio de borra, como se fosse mais ou menos o colesterol dentro das nossas artérias. Então, óbvio, da mesma forma que se eu tiver colesterol nas artérias, vai entupir, vai chegar uma hora que eu não vou ter fluxo, com a borra é a mesma coisa, e eu perco meu motor por causa disso. Um dos grandes fatores de formação de borra é combustível adulterado. Por quê? A gente já discutiu, na fase fria, tá tudo frio aqui dentro, e o anel raspador, então a hora que entra o combustível bate na parede do cilindro e é raspado para o óleo. Isso é natural. Então sempre tem contaminação de combustível no óleo, a gente vai ver em mais detalhe aí na frente. Mas se eu tenho um motor que está rodando com combustível adulterado, alguns produtos que eles colocam no combustível não queimam mesmo em fase de alta temperatura. Ou se queimam, quando ele encontra uma parede que está 100 graus Celsius, ele não evapora. E ele é raspado para o óleo e degrada o óleo, contamina o óleo e pode deteriorar o óleo formando borra. É muito comum motor que rodou com combustível que o dono para em qualquer posto e abastece, de formar borra. E a durabilidade do motor cai drasticamente. A partir daí eu comecei a evoluir bastante na classificação dos óleos e quanto que ele consegue tolerar tanto temperatura e carga e combustível adulterado. Mas é interessante que tem uma história muito legal e raciocinando aí junto comigo
motor 1.0 turbo da Volkswagen, quando eles lançaram lá no Gol e na Paraty, no começo dos anos 2000. Você vê um monte de Gol e Paraty, Santana, etc., rodando com motor 1.6, 1,6, 1,8, 2 litros, né, de 20, 25 anos atrás, carro de 20, 25 anos, mas você não vê nenhum carro desse na rua rodando hoje em dia. Por quê? Quando a Volkswagen lançou aquele motor 1,0 ou 1 litro turbo, era um motor mais moderno. O motor AP, que é 1,6 até o 2 litros, foi projetado lá no final da década de 70 e veio só sofrendo algumas atualizações. Então o motor, quando foi projetado, ele foi projetado para aguentar trabalhar com óleo SF. E, obviamente, hoje no mercado você tem até o SN, sem querer o consumidor vai sempre colocando óleo, às vezes SJ, SL, óleos até melhores. Por isso que o motor dura 400, 500 mil quilômetros. Sobra, digamos, capacidade de óleo do motor. Mas quando a Volkswagen lançou aquele motor, 1 litro, ele não era para rodar com SF, ele era para rodar com uma classificação acima, bem mais acima, SJ, SL. E o que acontecia? O cara que comprava o Gol, ele achava que ele estava com Gol mesmo, normal. Ele continuou usando o mesmo óleo que ele usava no motor AP. Um dos culpados foi a própria Volkswagen, porque o óleo original, você ia na concessionária, era extremamente caro. E aí o cara deixava de comprar na Volkswagen, na concessionária, ia na autopeça, a falta de conhecimento do cara do balcão, do consumidor, ia lá e colocava o óleo que usava no motor AP. Ah, afinal é um Gol, é um Paraty. E aí o motor durava 60, 70 mil quilômetros e abria o bico, e dá-lhe o consumidor escrever para as grandes revistas reclamando que o motor era ruim. Na verdade, o motor não era ruim. Os testes realizados eram muitos, era muito, o teste realizado no motor 1 litro turbo e no 1.6 são os mesmos, eles têm os mesmos testes. E com isso, obviamente, os dois têm que durar a mesma coisa. Então, se você usa a lubrificação certa, a durabilidade do seu motor tem que ser igual ou até melhor, porque é um motor mais moderno. E aí, esses motores foram para o beleléu, criaram a fama ruim, e em compensação, os motores do tipo AP, da família AP, duram um monte, porque hoje em dia é muito comum você ver óleo SJ, SL a preço razoável. Então, se você quer ter um motor que dure bastante, vale a pena até você antecipar um pouco a troca de óleo, para garantir que seu óleo esteja sempre bom dentro do motor. Conforme ele vai rodando vários e vários quilômetros, ele vai se degradando, vai perdendo as propriedades. Para garantir isso, vale a pena ou trocar antes ou usar um óleo de classificação maior. E quem determina essa classificação? O fabricante do motor. Então você pega lá no manual do carro, está lá 15W40, classificação SJ. Daqui para cima você pode comprar qualquer um. Daqui para baixo, não. Além disso, esquece a questão mineral sintético. Olha isso daqui. Hipoteticamente, eu posso ter um óleo SM mineral e eu posso ter um óleo sintético SL. Qual que é o melhor? O SM. A única diferença é que ele vai ter um monte de aditivo a mais para atender aquela classificação nos testes padrões. Isso aqui é em cima de essa classificação é em cima de teste padrão. Então, não se prenda a mineral e sintético. Óbvio, se eu tenho uma cadeia de carbono, conjunto de cadeias de carbono, que oferece melhores propriedades, obviamente que os sintéticos são geralmente os mais altos e os mais caros, né? Mas aí eu caio numa condição que tem muito fabricante, que isso aí também é uma maldade no meu ponto de vista, ele não coloca lá 15W40SL ou 10W30SM. Ele não põe a classificação API, que é a mais usual. Ele coloca a classificação dele. E qual que é o problema disso? Aí mesmo o consumidor se perde, né? Ele não sabe exatamente qual óleo colocar. Tem fabricante que até põe um nome do óleo, né? A marca do óleo, Castrol, Texaco, etc. Modelo tal. Passa 1, 2 anos, não existe nem mais aquele modelo para comprar. Mudou de nome no mercado paralelo. E aí o consumidor fica perdido. A dica que eu dou, você olhar que é comum, por exemplo, Volkswagen, lá onde eu trabalhava, tinha lá o VW502, VW505.
Quando eu, fabricante de óleo, eu, desenvolvedor de óleo, eu quero colocar na minha embalagem que eu atendo as condições Volkswagen ou atendo qualquer outra, eu sou obrigado a rodar todos os testes padrões deles. Então eu vou ter a classificação API, mais a classificação que eu vou rodar nos testes padrões dele. Vou pagar para o fabricante rodar isso e eles vão analisar se o óleo atende. Então, quando eu vou colocar óleo no meu carro, eu olho, por exemplo, putz, eu não sei direito qual óleo que eu tenho que pôr, mas se ele já atende um desses fabricantes, estou comprando lá na autopeça, se ele atende um desses fabricantes, já significa que é um óleo bom. Ah, se eu tenho um Renault, se eu tenho uma BMW ou Volkswagen, ou mesmo se eu tenho um carro de outra marca, mas eu vi que tem um óleo que atende, digamos que eu tenho um Chevrolet, um GM, e eu vejo que o óleo atende às condições Volkswagen, minimamente esse óleo deve ser bom também, né? E, de novo, se eu tenho um óleo que o meu motor manda usar SJ, eu vou tentar usar o máximo possível, SM, SN, para garantir que eu não tenha problema. Às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, mas eu estou numa condição mais segura, principalmente se eu tenho um motor que eu exijo bastante. Se eu sou um cara que anda com o pé embaixo ou se eu fico muito tempo parado no trânsito, vale a pena gastar um pouquinho mais de dinheiro nisso.